Bom dia! Hoje eu quero contar para vocês sobre a estátua do rei Nabucodonosor. Quem já ouviu falar disso? Na verdade, Deus criou e tem o controle de todo mundo. E Deus tem a presciência e ele preveu tudo o que vai acontecer até o reino de Jesus e até a nova Jerusalém que está em Apocalipse 21, que vai ser a presença de Deus aqui conosco. Então vamos desenrolar essa história. Lá em Daniel, o livro de Daniel, Jesus falou em Mateus 24. Quem lê Daniel entenda, hein? Lá explica muita coisa sobre o anticristo, sobre a estátua do rei Nabucodonosor, que são os reinos, né? Mas hoje eu vou falar não do anticristo, hoje eu vou falar da estátua do rei Nabucodonosor. Lá em Daniel 3, começa a contar que o rei tinha um sonho intrigante, que ele não conseguia dormir e ele estava encabulado com aquilo. E falou para todos os sábios dele que se não revelasse o sonho, ele não lembrava do sonho, tinha que falar o sonho e o resultado, o que significava. Ia matar todo mundo. E Daniel, porque tinha Cedraque, Mesaque e Abidnego, vocês lembram dessa história, né? E tinha Daniel. Daniel era um judeu. O rei Nabucodonosor já tinha tomado a Babilônia, que é o rei Nabucodonosor, tinha tomado Jerusalém 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, né? O Cristo. E o rei Nabucodonosor foi o primeiro grande reino mundial. Então o sonho do rei Nabucodonosor, que ninguém conseguia interpretar, porque os magos dele que não sabiam nada, né? Dizia assim: não, rei, o senhor tem que contar o sonho e nós te falamos o que significa. Aí o rei, aí é fácil. Eu não lembro do sonho, se vocês realmente são magos, vocês vão contar o sonho e o significado. Aí ficou difícil, né? Aí só Daniel, que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revelou o sonho, que foi Deus que deu o sonho para o rei, né? E o significado. Aí Daniel chegou e falou: rei, o sonho do senhor é uma estátua enorme, com a cabeça de ouro. E essa cabeça de ouro é a Babilônia. Aí o rei ficou todo feliz, né? Nossa, eu sou a cabeça de ouro e tal. Só que esse reino cabeça de ouro vai ser tomado por outro reino, que foi os Medo-Persas, o rei Dario, que ainda o Daniel pegou essa época do rei Dario ainda, né? Os Medo e Persas, né? Tomaram a Babilônia. Tomaram, foi o segundo grande reino mundial. Esse era o peito de prata, né? Aí tinha o ventre de bronze, que foi o Alexandre o Grande, os gregos, né? Um grande reino mundial. Aí depois tinha os pés, as pernas, né, de ferro, que foi Roma. Roma foi o outro, quarto grande reino mundial, né? E, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o quinto reino que vai ter é o do anticristo. São os pés de barro com ferro. Mas por que barro com ferro? É demônio com gente, não se mistura. A gente sabe que barro com ferro você pode esquentar e tal, são ligas diferentes, não mistura. Demônio com ser humano também não mistura. O anticristo, ele vai ter o anticristo e o falso profeta, né? Vão ser demônios e eles vão enganar as pessoas, vai ter arrebatamento, tudo isso. E aí Jesus vem. O Jesus lá na estátua do rei era uma pedrinha, não lançadas por mão humana, foi Deus que lançou aquela pedrinha, que pega no calcanhar. O calcanhar é onde tem o anticristo, né? Que é os pés de ferro com barro. E essa pedrinha que é Jesus pega nos pés, derruba e a estátua cai todinha, ou seja, todos os reinos caem e Jesus implanta, e aquela pedra toma conta de tudo. Jesus implanta o seu reino de 1000 anos, um reino mundial de 1000 anos, que é o último reino para regenerar todas as coisas, entregar perfeita a Deus como era na criação, como diz em 1 Coríntios 15, né? E o interessante é que nesse reino de 1000 anos, que Jesus vai regenerar todas as coisas, nós vamos reinar com ele, né? Então, aquele pé que era o anticristo, ele vai surgir de Roma. Por quê? Mas não vou entrar nesses detalhes, não. É porque, assim, a cabeça de ouro foi Babilônia, depois os Medo-Persas, né? Depois Alexandre o Grande, depois Roma. Roma esfacelou, acabou e virou aquele pé de barro. Aquele pé de barro, que é o anticristo, vai vir vamos dizer assim, os descendentes dos romanos, né? Então o anticristo, ele provavelmente, não é certeza isso, uns falam que pode vir de Israel, outros falam que pode vir até da América, né? Eu acredito, pelo que eu entendi, pelo que eu li, pelo que eu estudei, que vai vir de Roma. Mas o interessante não é focar no reino do anticristo, não. Ele é um reino só de 7 anos, como está escrito no livro de Daniel, também no livro de Daniel, lá no Daniel 11. Mas é o reino de Jesus que importa.
É o reino de Jesus que vai regenerar todas as coisas. Então, quando a gente fala do arrebatamento, da história do arrebatamento, Apocalipse 20, depois que Jesus vai regenerar todas as coisas, tudo isso também estava previsto lá no livro de Daniel. Quem quiser ler, Daniel 3. Lê Daniel 3, que você... O Daniel é um livro tão pequeno, gente, tão pequenininho, você lê num dia. E Jesus mandou ler esse livro. Em Mateus 24, Jesus manda ler esse livro. Porque se as pessoas, os judeus principalmente, lessem, eles iam ver aonde que eles vão entrar. Que eles vão adorar a besta, o falso profeta, achando que é Jesus. Eles não acreditaram no Cristo e Deus permitiu eles acreditar no engano, né? No erro. Então, eu falo para vocês, ó, leiam o livro de Daniel. Todo mundo consegue ler o livro de Daniel num dia. Eu sou ruim para ler, eu leio devagar, eu leio com muita atenção, mas eu leio devagar e eu consigo ler o livro de Daniel num dia. E se você não quiser ler, escute. Mas é importante conhecer essa história da estátua do rei Nabucodonosor. Então, resumindo a história, Daniel contou para o rei o sonho que era, contou o sonho e o significado, né? O rei entendeu, todo mundo entendeu. Depois teve aquela grande história do rei Nabucodonosor, que ele ficou louco, ele se achava poderoso, mas Deus colocou ele no poder, né? Ele ficou louco, né? 3 anos pastando como um bicho, né? Depois ele voltou, e foi ele que voltou ao normal, e foi ele que falou que o nosso Deus é um Deus sempre eterno, né? Aonde tem na Bíblia que fala que o nosso Deus é eterno, eterno, sempre existiu, sempre vai existir, foi o rei Nabucodonosor que falou. Ok? Essa é a história da estátua do rei Nabucodonosor. Quem quiser ler, Daniel 3.